Naquela noite, o mar não estava tranquilo. O vento soprava forte, as ondas batiam com violência contra o pequeno barco e os discípulos remavam com todas as forças para não serem levados pela tempestade. Era como se o próprio céu tivesse se voltado contra eles. No meio daquele caos, Pedro olhava para a escuridão, tentando enxergar algo além da água agitada. O medo já dominava o coração dos homens. E foi então que alguém gritou: "É um fantasma!" A figura de um homem caminhava sobre as águas. O medo aumentou, mas uma voz firme e serena ecoou por sobre o som do vento: "Sou eu, não temam." Aquela voz, Pedro a reconheceu. Era Jesus. E naquele instante, algo nasceu dentro dele, uma mistura de fé e loucura santa. "Senhor, se és tu, manda-me ir até ti sobre as águas." Jesus apenas respondeu: "Vem." E Pedro desceu do barco. O vento cortava o rosto, o mar se agitava, mas seus pés tocaram a superfície e não afundaram. Por um breve momento, Pedro viveu o impossível. Ele andou sobre o mar. Cada passo era um milagre, cada respiração uma declaração de fé. O impossível se tornava real diante de seus olhos. Mas o vento rugiu mais alto. As ondas pareceram crescer. Pedro desviou o olhar, tirou os olhos de Jesus e olhou para o medo. E quando olhou para o medo, começou a afundar. A água gelada subiu até os joelhos, depois até o peito. O desespero tomou conta. Ele tentou lutar, mas quanto mais se debatia, mais afundava. E, em meio ao pavor, só conseguiu gritar: "Senhor, salva-me!" E, antes que ele se perdesse nas profundezas, uma mão o segurou. Forte, firme. Era a mão de Jesus. Homem de pouca fé, por que duvidaste? A voz não veio com condenação, mas com amor e compaixão. Pedro foi erguido e juntos eles voltaram para o barco, andando sobre as águas. E quando entraram, o vento cessou. O silêncio tomou conta do mar. Pedro, encharcado e tremendo, olhou para Jesus, o mesmo que ele tinha duvidado, o mesmo que o salvou. E ali, no meio do oceano calmo, todos se ajoelharam e disseram: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Aquela noite não foi apenas sobre o mar que se acalmou, mas sobre o coração de um homem que aprendeu o que é fé. Às vezes, somos como Pedro. Pedimos a Deus que nos chame para viver algo novo, algo sobrenatural. Mas quando o vento sopra, quando o medo grita, esquecemos de olhar para Ele. Começamos bem, com fé, mas tropeçamos no meio do caminho porque nossos olhos se voltam para as ondas. Talvez hoje você esteja afundando, não em água, mas em preocupações, dívidas, culpas, dores. Talvez o vento da dúvida esteja gritando mais alto que a voz de Deus. Mas assim como Jesus estendeu a mão a Pedro, Ele também estende a você. A fé não é nunca sentir medo. É continuar olhando para Jesus mesmo quando o medo aparece. É saber que mesmo quando os pés afundam, há uma mão pronta para te erguer. O milagre não acabou quando Pedro começou a afundar. O milagre continuou, porque Jesus não o deixou se perder. Se você está ouvindo esta história e sente que também precisa ser levantado, lembre-se, não importa quão fundo você ache que está, ainda há tempo de gritar: "Senhor, salva-me." Ele sempre responde, Ele sempre vem, e o vento sempre se acalma quando ele entra no barco. Agora eu quero te convidar a refletir. Qual é o seu mar hoje? O que tem te feito afundar? Escreva aqui nos comentários. Talvez seja o medo, talvez seja a falta de fé. Compartilhe. E se essa história falou com você, deixa o like, se inscreve no canal e envia esse vídeo para alguém que precisa lembrar que o mesmo Jesus que andou sobre as águas ainda está chamando pessoas para andar com Ele hoje.